Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao nosso capítulo aí, de geografia. E hoje nós iremos falar de um assunto assim bem importante, que é os problemas ambientais no campo, Como nós estamos retratando-se a questão do espaço rural e do espaço urbano, eu trouxe aqui alguns problemas ambientais no campo, infelizmente, a questão das queimadas, a questão do uso de alguns, podemos dizer, inseticidas aí que os agricultores estão utilizando nessas lavouras, estão causando sérios problemas não só para o solo, para o plantio e como também até para o próprio agricultor, de forma indevida. Temos aí um desmatamento, de forma desordenada, a erosão, a causa da erosão. Então, cada imagem aí mostrada para vocês são alguns exemplos de problemas ambientais que o campo hoje, ou seja, o êxodo rural vem sofrendo. E nós sabemos que esse desmatamento desordenado, eu quero relatar bem aqui para vocês, que essa retirada dessas árvores que o homem tira de forma errada, eles têm a consciência que ele tem que praticar o reflorestamento, mas ele não faz, E aí o que acontece? De uma árvore que é retirada do solo, mais de 5.000 litros de água que são desperdiçados do nosso planeta. Vejam só. Já pensou, gente? Centenas de árvores sendo retiradas de um determinado local. É muito desperdício de água. E aqui nós estamos falando de problemas ambientais no campo. Então, o agricultor ou qualquer outra atividade econômica vai sofrer as consequências também com esses problemas no meio ambiente. A erosão, que pode causar erosão em um determinado local, as fortes chuvas, o uso desordenado, o homem com a sua ganância de estar retirando várias jazidas do solo, tudo isso vão contribuir, infelizmente, para esse processo de erosão. E nós sabemos que essas localidades onde ocorrem poucas chuvas, o solo ele vai se tornar muito seco, Ele vai ocasionar erosões também. Então, são N fatores que vão contribuir para que esses problemas ambientais eles possam ocorrer. Então, se o homem tivesse mais um pouco de consciência, eu creio que o meio ambiente e nós também teríamos mais saúde, nesse processo no meio ambiente, quando se retrata o meio ambiente. Então, em muitos municípios brasileiros, essas atividades agropecuárias, ou seja, a agricultura e a pecuária, elas são consideradas extrativas e são desenvolvidas no espaço rural. Mas aí o homem do campo, que é o agricultor, ele tem que ter o cuidado ao manusear esse solo, nessa retirada de árvores, como vocês estão observando aí na imagem, que além dele praticar derrubadas, ele praticou também queimadas. Então, as queimadas elas vão ocasionar no solo grande prejuízo. Por que, professora? Porque o solo ele tem uma substância que eu sempre falo que é uma vitamina do solo, que é o humus. Então, o humus é uma vitamina do solo, e no momento que o agricultor ele pratica esse ato de queimadas, ele está contribuindo para a retirada desse adubo do solo. E aí, quem vai perder? A própria plantio. O solo vai ficar um solo pobre, sem riquezas. Por quê? Porque o homem, infelizmente, utilizou esse processo de queimadas, e nós sabemos que isso não é
favorável. E aqui no Brasil, infelizmente, o agricultor ainda vem com essa problemática. Eu quero só fazer uma colocação nessa questão de queimadas, né? Aqui no Brasil, se os nossos agricultores eles usassem a técnica que os russos usam, eu acho muito interessante. A Rússia, eles fazem o processo da capinagem toda daquele local, da retirada daquele mato. Aí o que é que eles fazem? Eles não queimam, eles simplesmente pegam lona, abafam o capim todo, deixam ali por 3 dias, ele vai entrar no estado de decomposição e vai servir como adubo para o solo. Então é uma técnica, né, louvável. Se os brasileiros utilizassem essa técnica, com certeza o nosso solo ele seria, né, bem mais saudável. Mas infelizmente eles estão utilizando práticas que eles consideram ser mais rápida, mas ao mesmo tempo estão praticando esses erros aí com a nossa natureza. Ainda falando sobre problemas ambientais no campo, eu quero relatar mais um pouquinho aqui que, em geral, esses tipos de produtos, né, que o lavrador vem utilizando para que a planta ela cresça com mais rapidez, que aí vai gerar mais produtividade para ele, também é uma técnica errada. Então hoje o agricultor, certo que estamos na modernidade, mas não é porque nós estamos na era moderna, né, nessa idade contemporânea da história, desse avanço de tanta modernidade, que ele vai esquecer essas raízes aí que devem ser cuidadas. Então, essa pulverização aí esse uso desordenado de alguns produtos que eles estão utilizando está causando sérios problemas para a mãe natureza, né? Muito bem, aí nós temos aí, já falamos um pouco sobre os problemas, né, ambientais. Aí nós temos aí a questão, outro assunto bem importante nesse nosso capítulo, na parte da cidadania e no dia a dia. Quais são os benefícios, né, de uma boa alimentação para a nossa saúde? E aí eu trouxe para vocês que para que nosso organismo, né, ele se mantenha saudável, nós precisamos comer bem, descansar, ingerir líquidos, exercitar o corpo e a mente perfeitamente. Então aí vocês estão observando, né, vários tipos de alimentos aí, legumes, frutas, né, que são de suma importância para a nossa alimentação saudável. Então esses alimentos, o qual nós estamos nos referindo aqui, antes de chegar à nossa mesa, ele passa por um processo, né? Então, se não fosse a zona rural, o que seria de nós, né? Então, é muito importante o homem do campo. E para que o nosso organismo, né, como eu falei aí, nós precisamos ter esses requisitos aí. Nós temos que comer bem, mas que seja uma alimentação balanceada, né? Que seja frutas, verduras, legumes, né? Tem carne branca, temos aí o peixe, temos carnes, né, que devem ser consumidos mais de forma organizada. E o exercício faz bem também para o nosso corpo e para a nossa mente. E essas dicas, né, de uma boa alimentação, esses hábitos de alimentares, eles são de suma importância para nós, né? Quando se fala de saúde. Então nós estamos retratando aqui a cidadania no nosso dia a dia. Em processo de pandemia que nós estamos passando, nós estamos nos alimentando de frutas, de legumes que estão fazendo com que a nossa imunidade do nosso corpo ela possa estar maior.
porque quando a nossa imunidade ela está bem, o nosso organismo está bem, e aí nós estamos protegidos, né, de doenças. E aí esse vírus, né, que está em todo o mundo, né, infelizmente, se nós não tivermos uma boa alimentação, infelizmente muitas pessoas aí vão ficar doentes. E nós sabemos que fibras, águas, sais minerais são de suma importância nessas vitaminas para que a gente tenha um corpo saudável, uma mente saudável. E você tem várias opções, né, na alimentação. Tem pessoas que se alimentam aí de alimentos orgânicos, né, que são uma boa alternativa para quem tem aí os cuidados com a nossa saúde. E quando o agricultor ele não utiliza, né, alguns tipos de produto para que essas frutas elas cresçam rapidamente, né, isso aí é um erro, né, dos agricultores, mas a gente não pode fazer nada, né? E o pior é que a gente está consumindo desses alimentos. O espaço urbano também, nessa questão de alimentação saudável, não só a zona rural, mas a zona urbana também ela deve se preocupar. E aí eu trouxe aqui para nós, no espaço, nessa parte do espaço urbano, eu trouxe alguns pontos bem importantes de séculos diferentes para que você tenha esse conhecimento. Em 2017, cerca de 85% dos brasileiros eles viviam nas cidades. Olha, vejam bem aí, né? Então, já a partir de 2017, 85% desses brasileiros viviam nas cidades, né? Porque vieram para a cidade em busca de quê? De melhores condições de vida, escolaridade, né, para os seus filhos. E até o meados do século XX, a população do Brasil ela era essencialmente rural, né? Então, muitos viviam na prática rural. Isso por volta do século XX. A intensificação das atividades industriais, né, aqui no nosso país, ela passou a ocorrer a partir da metade do século XX, trazendo alterações significativas, né, no modo de vida das pessoas. Então, quer dizer que no século XX todos nós tivemos que nos adaptar, né, com essas atividades industriais. E aí você pode observar que a matéria-prima, né, o agricultor ele planta, ele colhe, ele vende para a indústria e a indústria vai transformar esses produtos alimentícios ou de vestimentas, enfim, para que a gente possa usufruir, né, desses bens. E até o final do século XIX, a atividade industrial no Brasil ela era pouco expressiva e ela resumia-se nas indústrias de bem de consumo, né, não duráveis, como fábricas de tecidos, roupas e bebidas. Então você observa que com a chegada desses polos industriais, né, o nosso país houve-se assim um grande desenvolvimento. Aí isso quer dizer que muitas pessoas deixaram de viver na zona rural e vieram para a zona urbana em busca de quê? De melhores condições de vida. Nós temos um gráfico da 383 que está mostrando Brasil, a evolução da população rural entre os anos de 2000, entre 1940 a 2015. E aqui nós observamos o trajeto dessas populações referindo-se em rural e urbana. Então, de 1940 a 2015, a zona urbana ela teve um grande desenvolvimento. Por quê? Porque eles vieram em busca de melhores condições de vida, né? Questão de trabalho, de escolas, né? E nós sabemos que a zona urbana e a zona rural, elas dependem uma da outra para a sua sobrevivência, mas a zona urbana, ela vem se destacando, né? Então, são alguns dados aqui que eu trouxe para vocês sobre essa questão aí do nosso espaço
do nosso espaço rural. E na página 385, nós temos o mapa Brasil Cidades com mais de 20 mil habitantes. E aqui foi uma pesquisa entre 1940 a 1960. E aí o que nós encontramos, né? Encontramos aí 2 pontos importantes: cidades com mais de 20 mil habitantes já em 1940 e cidades com mais de 20 mil habitantes em 1960, ou seja, o desenvolvimento, né, o crescimento da população brasileira foi se desenvolvendo, e aí foi necessário essa divisão geográfica, né, do nosso país, né? Hoje o nosso país tem 26 estados e temos um Distrito Federal, e isso ocorreu a partir de 1940 a 1960. E tivemos aí uma expansão, né, dessas atividades, e nesse processo de 1940 a 1960, queridos alunos, o governo brasileiro ele já começou a investir, né, nos meios de transporte. Ele foi investir, já tínhamos uma grande produção do café, né? Então foi vários investimentos que o governo veio fazendo. E aí, com essa expansão aí dessas atividades, né, no processo aí da indústria, nós observamos que o Brasil teve três pontos assim bem importantes, né? O primeiro que foi a disponibilidade da mão de obra, né, qualificada do trabalho nas indústrias, né? Ou seja, o homem foi ganhando o espaço, né, da sua valorização no trabalho, a existência de matérias-primas, né, nas proximidades das fábricas. O terceiro ponto, a questão da infraestrutura adequada, né? Então nós sabemos que quando o governo ele começou a investir nos meios de transporte, né, ou seja, nas rodovias, ferrovias, hidrovias, as mercadorias e também a questão da distribuição, né, das pessoas de se locomover de um local para o outro, facilitou ainda mais a vida, né, das pessoas. Então, entre esses anos de 1940 a 1960, o nosso país ele veio evoluir, né, nessa questão das atividades. Outra questão também foi o mercado consumidor, né? Ele começou aí ter atender aí às necessidades, né, de compra de produtos. Então, isso quer dizer que o nosso país ele é bem desenvolvido. A questão é que ele tem que ser mais administrado, né? Melhor a administração vai fazer com que o país ele cresça e se desenvolva cada vez mais. Continuando o nosso assunto, as regiões metropolitanas, né? As grandes, vamos falar agora das cidades, né? E nesse decorrer da história das regiões metropolitanas, nós observamos aqui que o processo da industrialização e da urbanização ele ocorreu de maneira desigual no território brasileiro. Então aqui vamos abrir um parêntese aqui nesse primeiro ponto, porque esse processo de industrialização e urbanização, eles ocorreram de forma desigual, né? Então, se o Brasil, como eu acabei de falar, quando ele é um país bem governado, com certeza tudo vai bem, né? Então, a administração é tudo, né? Então, a liderança é muito importante. E em algumas localidades onde o número de habitantes aumentou significativamente, chamamos de metrópole, né? Então, nós observamos, né, que temos São Paulo é um exemplo, né, a maior metrópole do nosso país, e temos uma grande quantidade de pessoas que moram, que vão em busca de emprego, né, para a sua sobrevivência. Quantos nordestinos, né, saem do nosso estado, dos estados nordestinos e vão em busca de melhores condições de vida nessas metrópoles, mas infelizmente o nosso território brasileiro, essa questão da industrialização e urbanização foi feita de forma desigual, né? Falamos na aula passada sobre a questão da divisão de terras, né, do nosso país, dessa questão fundiária, de terras
pessoas se beneficiam, outras não. Então, isso aí chama-se desigualdade, sim. As cidades também interligadas aos municípios próximos e que exercem influência econômica e política denomina-se conurbação, viu? Então, a conurbação são essas cidades aí que são interligadas aos municípios, que são bem próximas a esses municípios, são chamadas de conurbação. Por exemplo, São Luís é a nossa capital, né? Maranhense. Mas as cidades que ficam bem próximas nós somos chamados de interiores, né? Então aí nós fazemos parte desse setor de conurbação. O espaço urbano brasileiro ele é formado por povoados, vilarejos e cidades, né, pequenas, médias e grandes, com número variável de habitantes. Então cada espaço urbano brasileiro, né, ele tem o seu número, né, de pessoas que convivem ali, né, pode ser um local pequeno, pode ser grande, tem cidades pequenas, tem cidades grandes, que são mais desenvolvidas. Então, nós estamos aqui falando um pouco sobre essas regiões metropolitanas, desde o processo do desenvolvimento, né, do nosso país. Observamos aqui os pontos, o que ocorreu no início, né, desse processo da industrialização e da urbanização, que infelizmente houve-se aí essa desigualdade, né, do território brasileiro, né? Não era para essas questões existirem, né, gente? Mas infelizmente essas questões aí foram, né, não foram muito boas. E aí vamos seguindo com questões ambientais nas cidades. Eu trouxe aí 3 imagens assim bem focadas no nosso assunto. Eu trouxe aí a questão da infraestrutura, esgoto, né, a céu aberto, o lixo que não é colocado em locais apropriados, a questão da poluição, né, dessa ida e volta de veículos, né, nas grandes cidades. Isso aí traz sérios problemas, né, para o setor urbano, né, as grandes cidades. Então, os governantes eles têm que ter uma política voltada, né, para o meio ambiente. A questão da infraestrutura, as ruas, né, tem que serem asfaltadas. O esgoto, ele não pode ser um esgoto a céu aberto, que vai causar sérios problemas, né, para a comunidade, trazendo doença. Esse lixo jogado em locais que não são propícios, né? Toda cidade hoje do Brasil já era para ter o seu local próprio, né, de lixo, ali um local para se colocar o lixo, mas nós sabemos que poucas cidades do nosso país têm esse aterro sanitário, né? Então, se cada um tivesse, cada cidade tivesse esses aterros, seria bem importante, né? A qualidade até de vida para a gente, saúde, né? Então são problemas assim, questões ambientais nas cidades que devem ser medidas que devem ser tomadas para amenizar a situação de doenças, né? Que nós sabemos que a saúde hoje é um dos pontos primordiais, né, na nossa vida. Então, quando nós temos saúde, nós temos tudo. Mas da forma como nós estamos observando essas imagens, vão causar sérios problemas, né, para nós seres humanos, né? Estamos vivendo mais doentes do que saudáveis devido a esse processo, né, de tanta poluição. Então, isso é um problema seríssimo nas grandes e pequenas cidades, né? Nas grandes e pequenas cidades. Nessa questão das cidades, eu quero focar aqui outro problema sério nessas questões ambientais, que eu não coloquei essa imagem, sobre essas enchentes, né, que ocorrem nas grandes cidades, infelizmente. Então, esse lixo que ele não é colocado no local correto, quando você deixa de colocar o seu lixo ali para a coleta de lixo da sua rua passar, e você não coloca e joga num esgoto, você joga dentro de bueiros,
em locais que não são apropriados, vai ocasionar o quê? Fortes enchentes, e aí vai ser sérios problemas, doença, né, de todos os segmentos aí. Então, é um caso assim chocante essa questão do nosso meio ambiente. Infelizmente, nós temos que ter esses cuidados. Então, eu creio que hoje nosso assunto foi só falando, né, de problemas ambientais, falando um pouquinho aí de cuidados que nós devemos ter, né, com o meio ambiente, o qual nós estamos vivendo. E aí vocês vão responder, queridos alunos, as páginas 379, 381 e temos ainda a 390 a 392. Nós temos bastantes páginas aí finalizando todo o nosso capítulo de geografia. E aí nós teremos as nossas lives, né? Na live a gente tira todas as nossas dúvidas. E fiquem com Deus, fiquem em casa e um grande abraço a todos.